E amanhã, soltinho? Por quê? Qual que é o horário? Eu quero ir 10 horas. Não, mas é porque eu quero melhor 10 horas. Não, capaz de cair. Por que ele é minhoca? Aí ele tem um justiça também? Ele é o quê? Roxo? Aí ele vai vir 10 horas? Vou lá bater nele então. Vai lá. Pessoal, vamos lá? Não penso com a sua, toma lá. Olha essa armeloca aqui que não ensinou esse moleque, você viu? Todo mundo me escutando e vendo a tela? Sim. Beleza? Então, bora lá, gente. Ontem o Cláudio trouxe um assunto muito pertinente, né, voltado aí para o veículo, e é muito bacana porque a gente, às vezes, não trabalha nem tanto com veículo, né, a gente fica focado mais no imobiliário. Então, assim, é muito bom ter essa parte mais prática e eu quis trazer uma parte prática aqui também hoje, beleza? Poucas pessoas conhecem, de fato, o financiamento, né, habitacional. E quando a gente depara com um cliente que vem de financiamento, né, que já fez alguma pesquisa na Caixa ou que pensa em comprar o imóvel, automaticamente na cabeça dele vem o financiamento, é a única opção que ele conhece, né? Então, cabe a gente entender o que o cliente está precisando e poder comparar, mostrar para ele algumas coisas que eu tenho certeza que mesmo vocês já trabalhando aí na Demicon, talvez não conheçam, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como que você hoje faz uma simulação habitacional da Caixa, né? Ou você vai direto no banco, ou você tem como simular via site da Caixa. Só de colocar lá simulador habitacional da Caixa, já aparece o primeiro link, né? Ou você entra direto no site da Caixa, também tem um botãozinho lá de simular, beleza? Eu não vou fazer o simulador aqui direto, tá? Mas vocês vão entender porque eu coloquei o print de todas as telas. Então, para o cliente simular, né? Ele vai clicar nesse botão e vai cair nessa página, que são os dados iniciais, onde o cliente vai preencher. Primeira coisa, né? Cada tipo de cliente vai ter um tipo de perfil e este questionário é exatamente para entender o perfil de compra do cliente. Então, o cliente, se ele é de baixa renda, se é de alta renda, o imóvel que ele está adquirindo, se é residencial, comercial, se é novo, se é usado, tudo isso interfere, tá, gente? Mas hoje, basicamente, a Caixa só libera crédito para financiamento residencial e de imóvel novo. Imóvel usado, você não consegue hoje um financiamento via Caixa, tá? Principalmente pela restrição de crédito. Teve períodos que você conseguia, hoje não consegue mais. Então, se você marcar aí outra opção, provavelmente não vai conseguir simular até o final. Então, normalmente, o cliente que está comprando um imóvel, está comprando um imóvel novo, residencial. Coloquei um valor aproximado aí, claro, cada cliente vai ter a sua necessidade, mas para a gente calcular aqui apenas para o treinamento, eu coloquei um imóvel médio de 300 mil, né? Aqui em Juiz de Fora você compra algumas coisas, acredito que em Muriaé também, né? Então coloquei um valor médio, nem muito alto, nem aquele mais baixa renda, perfeito? Próxima página, você vai entrar com os dados do cliente, né? Ou, se você estiver fazendo essa simulação, pode entrar com a sua. O que interfere aí, né? Duas coisas principalmente: a idade da pessoa, então a data de nascimento do proponente, porque pessoas com maior idade, né, vão ter mais dificuldade, porque é um prazo extenso. Então, pensa, se você tem 60 anos, um financiamento é para você pagar em 30, 35, você não vai conseguir pegar esse crédito, tá? A não ser que você tenha um score muito bom, uma renda muito boa, e a Caixa faça num período menor, mas não é o costume, ok? Outra coisa que interfere é a renda bruta familiar. Dependendo de quanto você ganha, né, eles vão estender esse prazo máximo. Para quê? Para a parcela ficar mais baixa, para que não tenha problema de comprometer o orçamento do cliente. Então, essas coisas aqui fazem diferença, perfeito? Vamos lá, avançando então. Coloquei o CPF do cliente, ou o meu, o telefone de contato. Pode colocar o seu para você testar depois, não tem problema, a Caixa não fica mandando mensagem, tá? Então, é só para título de simulação mesmo. Então, você dando o avançar, você vai para essa parte. E agora, gente, prestem atenção que eu vou trazer informações que muitas pessoas não sabem. Primeira informação, né? Que é um mito que já tem que cair por terra e você tem que ter isso como argumento na ponta da língua, tá? Consórcio, financiamento não tem taxa fixa. Esse é o primeiro erro. E a própria Caixa já escreve isso, logo no cabeçalho que eu circulei em vermelho.
Vamos ler essa frase junto? Olha só, atenção. Essa é uma simulação onde os juros são calculados, né, são apurados somando a taxa fixa, ou seja, tem uma taxa fixa de 4,22, só que efetiva mais a taxa variável em função do rendimento da poupança vigente a cada vencimento da prestação, atualmente 6,17. Então, o que está dizendo aqui? Que hoje tem uma taxa de 6,17 ao ano, mas todos os meses vai ter uma variação. Então, essa historinha que a Caixa conta, que as pessoas falam, a minha parcela é decrescente. Não é. O que decresce é os juros. O montante, que é o que abate, né, a parcela efetiva, ela aumenta também. Então, o primeiro argumento que já quebra aí, que já vai para água abaixo é: o consórcio aumenta, o financiamento diminui. Errado. Abre a tela para o cliente e mostra isso. Nas próximas você vai conseguir explicar perfeitamente para o cliente. Então, esse primeiro argumento de que consórcio tem reajuste, o financiamento também tem, tá? Então, vamos lá. Um imóvel de R$300 mil, 420 meses, o prazo é muito extenso. Hoje, com as novas regras da Caixa, tem que ter no mínimo 70%, né? 30% de entrada. Então, você vai conseguir financiar só 70%. Ou seja, um imóvel de 300, você tem que ter 90 mil para dar de entrada. Quem hoje tem 90 mil guardado, gente? Quase ninguém. Quem tem fundo de garantia, provavelmente não tem esse valor todo lá de fundo de garantia. Então, a pessoa geralmente tem que compor um pouquinho de fundo de garantia, um pouco de dinheiro próprio, né? Mas mesmo assim é um valor puxado, tá? Então, para comprar um apartamento de 300, a pessoa tem que ter 90 e ela vai financiar efetivamente só 210, tá? Aqui embaixo eu fiz questão de circular, porque aí confirma a informação, que é o sistema de amortização constante mais um indexador. O que é o indexador? É o que reajusta a parcela. Se tem um indexador, gente, qualquer tipo de investimento, produto financeiro que tenha indexador, significa que ele tem reajuste. Então, tem que mostrar isso para o cliente, quebrar esse primeiro paradigma aí, beleza? Então, o financiamento também reajusta. Próxima página. Aqui, detalha mais o financiamento e tem que mostrar isso para o cliente. Então, vamos lá. Os juros, 9,92. Mas presta atenção na linha de baixo. 11,03 o custo efetivo total. Por que isso? Por que tem esse aumento? Porque tem taxa de abertura de cadastro, tem taxa de avaliação de crédito. Isso tudo, gente, é embutido no financiamento. Então, o custo efetivo não é os juros nominal que a Caixa passa de 9,9. O custo efetivo é 11,03. Só que será que é só 11,03? Olha a linha de baixo. Custo efetivo do seguro habitacional, 2,51. Ou seja, além dos 11,03, você ainda tem um custo de 2,51 de seguro. Então, qual que é o custo real efetivo final? 11 mais os 2. Então, isso já vai para 13,5. Isso o cliente não enxerga e cabe a gente mostrar para ele. Olha, meu querido, seus juros não é só 9, não. Tem mais isso e mais isso. Então, no final, ele vai para 13,5. Beleza? Agora, olha que doideira isso aqui. No meio da tela, somatório das parcelas, 606 mil. Ou seja, você está financiando 210 e vai pagar no final da brincadeira 606 mil reais. Ou seja, um apartamento para você e 2 para a Caixa. Você acha que a Caixa precisa de apartamento? Ela está ganhando 2, você está ganhando só 1. Você que vai pagar 2 apartamentos para a Caixa? Para quê? Né? Então, isso aqui é importante a gente mostrar para o cliente o quanto, no final das contas, ele perde. Se para ele é difícil pagar a prestação, ele vai dar 400 mil de bandeja para alguém que tem muito dinheiro, que é a Caixa. Né? Agora, gente, isso aqui é assustador. Isso aqui é o descritivo, é a fase da amortização. Então, vamos lá. A parcela desse financiamento de 210 mil, com todos os encargos, seguro, taxa de administração, olha, que interessante, né? O consórcio tem taxa de administração, o financiamento não tinha, não, né? Mas tem sim. Taxa de administração. Você paga R$ 25 todos os meses para a Caixa administrar o seu financiamento.
Novidade para alguns? Tenho certeza que sim. Para o cliente, também é, tá? Então, é mostrar para o cliente que tudo que você não gosta do consórcio, que é reajuste, taxa de administração, seu financiamento também tem, meu querido. Com um detalhe, a taxa de juros é muito mais alta. Agora, presta atenção nisso. Então, o total da parcela é R$ 2.301,93, perfeito? Se o meu saldo devedor é 210 e eu paguei a primeira parcela de 2.301, por que o meu saldo devedor ficou em 209.500? Porque R$ 1.800 são juros, só R$ 500 que abate do seu saldo devedor. Por isso que chama SAC, gente, Sistema de Amortização Constante. Vai abater o saldo devedor até a última parcela, só R$ 500 por mês. Tá vendo? Ó, 209.500, 209, 208.500. O restante tudo aqui é juros que você está pagando. Isso o cliente não tem a mínima noção. Além de, o saldo devedor ainda vai ter reajuste esse abatimento, porque vocês viram que é corrigido pela TR. Então, próximo mês pode ser que não abata 500, abata 498, porque reajustou. Então, vai diminuir, né? Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos trazer agora para o consórcio. Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Vamos pegar o mesmo crédito, né? O mesmo valor de crédito de 300 mil, que lá ele não consegue financiar os 300. Eu simulei aqui, gente, 300 mil para contemplar média daqui a 2 anos, só para a gente fazer uma simulação, e eu usei o lance fixo embutido, beleza? De 20%. Com a atualização do INCC, o crédito dele ficaria em 330 daqui a 2 anos. Usando o embutido, ele teria liberado 248 mil. É mais do que o financiamento dele, não é? De 210. Parcela antes da contemplação, R$ 1.709. É mais barato do que o financiamento? Com certeza. Quanto tempo a gente tem ainda? 218. Depois da contemplação, você tira 24, ainda vão ficar restando aí 198, né? 198 meses contra 420 de um financiamento. Agora, olha que interessante. Deixa eu só voltar aqui, ó. A parcela pós-contemplação não é 1.461? Olha se ele fizer o financiamento, for pagando, quando que a parcela dele vai chegar nesse valor de 1.461? Só lá pelo mês 200 e pouco. Esse mês 200 e pouco é o prazo final do nosso consórcio, que é 220. Ou seja, a parcela da Caixa só vai igualar a minha parcela pós-contemplação no final do meu consórcio. E lá ainda vai faltar metade, gente, porque o financiamento acaba só na 420. Então, de 200 até 400, ele pagou 200 meses de juros a mais. Isso tem que mostrar para o cliente. Perfeito? Agora, vamos lá. Se ele tivesse esses 90 mil e fizesse o consórcio, esses 90 mil aplicado num CDB a 100% do CDI, que qualquer instituição bancária hoje você consegue, né, com liquidez, Nubank, a própria conta já remunera, Banco do Brasil, qualquer banco que você procurar, você vai conseguir um CDB que paga 100% do CDI. Eu fiz aqui um cálculo bobo, rápido. Hoje, o rendimento do CDI está em 14,65, né? Que dá mais ou menos 1,14 ao mês. Então, 90 mil, ele vai ter uma rentabilidade de 1.026. Já descontei imposto de renda, para ele ver o lucro líquido. Ele vai ter um lucro em cima dessa operação de 90 mil de 795. Agora, vê se ele fizesse um consórcio, contemplasse com lance embutido e ainda usasse o valor de crédito que ele tem aplicado para abater a parcela. E quanto que sai esse financiamento, né, para ele? R$ 666 contra 2 mil tanto de um financiamento, gente. Isso aqui é loucura e isso precisa ser mostrado para o cliente. Agora vamos lá. Ângelo, mas o cliente tem pressa, ele precisa sair do aluguel, ele quer parar de pagar aluguel, por isso que ele está fazendo um financiamento. Então, vamos lá. Se a gente pega agora a mesma simulação, só que com parcela reduzida de 1.021, mais um aluguel, que o aluguel dele fica em R$ 1.200. A parcela reduzida, mais um aluguel, né? Fiz o que aqui é 2, né, gente? Desculpa. Tá errado aqui. Dá 2.221.
É mais barato ele pagar um aluguel e pagar um consórcio durante um tempo do que ele pagar parcela para a Caixa. Vamos supor que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ele contempla. Ok, aí ele para de pagar aluguel e a parcela dele pós-contemplação fica em 1.500, muito mais barato do que pela Caixa. Beleza, gente? É isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. A gente não vai estender muito, não. E eu vou abrir agora para caso vocês tenham alguma pergunta, porque esse tipo de informação, gente, poucas pessoas conhecem, né? Você tem que... A minha tela parou de compartilhar, para. Você tem que ter esse conhecimento. Então, o que eu falo com vocês? Abra o simulador FUT. Tem um microfone aberto. Vocês estão me escutando, gente? Pessoal, estão me escutando? Tem um microfone aberto aqui alguém. Pessoal, vocês estão me escutando? Mas ficou. Só o microfone. Vamos ver se o seu microfone está aberto. Alô? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim? Dá um positivo aí para mim. Vocês estão me escutando? Beleza. Então, vamos lá, gente. Entrem depois no simulador, façam essas comparações, coloquem valores ali aleatórios, 150, 500, para vocês conseguirem comparar. Abre o seu CRM, faz também para você ver essa diferença. Então, o cliente apareceu com problema ali, vou fazer financiamento, que eu estou com pressa. Mostra isso. Se precisar de ajuda, gente, pode me ligar, pode mandar mensagem. Ângelo, tentei fazer aqui, não consegui, está dando alguma coisa errada. Eu corrijo ali alguma coisa que às vezes pode ter feito errado, mas é teste, né? Ninguém ensina isso. Então, assim, entrar mesmo no simulador, fazer isso, treinar, porque isso é argumento de venda que faz o cliente virar. Por que eu falo isso? A gente recebe muito lead hoje de curioso, né? Que entrou lá no site, mas 90% deles é isso. É o cliente que está pensando em comprar um imóvel que chegou, às vezes, até ver o financiamento. E aí o cliente manda para a gente, né? Manda uma simulação e tal. E ele fala, né, que ele está querendo comprar financiamento, não tem dinheiro para pagar aluguel. Então, saber isso é muito importante, beleza? Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo, gente? O pessoal está tímido ou não tem pergunta mesmo? Cri, cri, cri. Ô, Ângelo, Fala, Claudinho. o pessoal está pedindo para você disponibilizar esse material no grupo depois. Claro, beleza, eu mando sim, tá? E lembrando que esse treinamento ele fica gravado, então se você precisar, né, depois rever, a Luciana parece que ela estava com consulta médica, né? Então daqui a pouco ela vai disponibilizar. Então não vou mandar de imediato, mas daqui a pouco ela manda no grupo para vocês também, beleza? Eu já disponibilizo esse material aí também. Mas entrem no simulador, façam isso que eu falei, testa, né? Faz simulação, brinca ali um pouco, né? Finge que é para você. Se eu comprasse um imóvel de 400, coloca lá os seus dados, compara com o consórcio, porque quando você compara, cara, não tem jeito, né? O consórcio, ele é surreal, beleza? Pessoal, não vou me estender, a gente está em final de mês aí, né? Reta final, vão cair matando aí, que a gente tem muita coisa para fechar aí, beleza? Valeu, galera!